seria Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, realmente uma revolução na gameplay da franquia Storm, e seria ele o jogo com o melhor sistema de combate da franquia? Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo iremos analisar Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Após recebermos o grandioso Naruto Ultimate Ninja Storm 3, ficamos ansiosos por uma sequência da franquia. Foi em setembro de 2014 que a Bandai lançou Naruto Storm Revolution, uma proposta bem inusitada para a franquia e com a adição do Naruto Mecha. Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution possui dois modos e histórias diferentes, melhorando consideravelmente seu título similar, que foi o Naruto Storm Generations. Aliás, esse também tem análise aqui no canal. A primeira história retrata a criação da Akatsuki e como Nagato recrutou cada membro. Nessa aventura nós acompanhamos a formação do melhor grupo de inimigos que já foi feito em algum anime. E toda essa história é contada através de trechos animados feitos exclusivamente para o jogo e, diga-se de passagem, de forma bem competente. Mas infelizmente a competência só fica na animação mesmo, pois o conteúdo ele é bastante superficial. Além disso, Naruto Ultimate Ninja Storm Evolution tem um modo focado no Shisui que segue os mesmos moldes da Akatsuki. No geral, as histórias são bem curtas e acho que se tivesse investido mais, poderia ter saído um conteúdo mais superior nesse quesito. A CyberConnect teve a oportunidade de explorar melhor esses modos de histórias e fazer algo muito mais elaborado. Partindo para o segundo modo história de Naruto, todas as vilas acabam decidindo realizar um torneio mundial. Aqui temos um segundo modo história focado nesse torneio, com uma jogabilidade um pouco diferente. O torneio possui dois modos: modo livre, onde você escolhe o personagem que você quiser e vai subindo de rank, e o modo história do Naruto Mecha. Confesso para vocês que, comparado ao Storm Generations, o Storm Revolution possui muito mais conteúdo. A jogabilidade recebeu leves alterações, sendo uma das mais interessantes o estilo de combate. Agora nós podemos escolher o tipo de jogabilidade que temos no combate. Tipo Jutsu Supremo, onde o personagem usa o Ultimate Jutsu. O tipo Impulso, focado no combate corpo a corpo e com muita ajuda dos suportes, e aqui ao mexer no analógico você muda a posição dos seus suportes para tipos de ataque e defesa. E por fim, o modo Despertar, que pode ser ativado pelo analógico direito ou carregado. Olha, essas mudanças foram muito interessantes para mim, e o tipo de jogabilidade que eu mais usei foi o tipo Impulso. E você, que tipo de jogabilidade você costumava usar nesse jogo aí? Deixa aí nos comentários. No modo Impulso você pode combar muito e usar sua equipe estrategicamente. Para mim é o modo mais eficiente de combate, onde você consegue fazer combinações de equipes muito fortes. Por exemplo, uma das builds que eu usava com frequência era o Gaara clássico, o Gaara Shippuden e o pai do Gaara. Sério, é muito apelão, porque você pode usar os personagens para te defender enquanto você tá atacando. Como ele usa areia, o outro ataca nas costas e aí fica muito difícil de acertar você. Realmente é uma equipe muito roubada. Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution foi o primeiro jogo da franquia Storm a ter Ultimate Jutsus combinados. O jogo que teve isso daí foi o Naruto Ultimate Ninja 5, lá do PlayStation 2. E aqui em Storm Revolution não é diferente. Os Ultimates são muito bem elaborados e são muito bonitos, cara. Falando do modo torneio, a jogabilidade continua a mesma, mudando apenas que de tempos em tempos na arena libera-se um corrimão para fazermos um ataque em área. Mas foi uma boa tentativa para trazer algo diferente para a franquia. O diferencial desse modo é que ao invés da barra de vida, os personagens vão somando pontos através das orbes que os inimigos soltam conforme você os ataca. Sabemos que a história em jogos de anime não é o forte, e aqui, infelizmente, não é diferente. Poderia ter havido um capricho melhor nesse quesito, principalmente na criação das histórias originais, a formação da Akatsuki, com boas boss battles, uma apresentação muito mais trabalhada. Ter o capricho do Storm 2 e 3 aqui seria muito interessante. A jogabilidade na arena até tinha uma boa intenção, mas um dos grandes problemas é eles não terem refinado a jogabilidade do jogo para esse tipo de combate com mais de um personagem. E aí fica muito difícil de você
você lidar com vários inimigos ao mesmo tempo, principalmente a defesa e a esquiva, que realmente é muito problemática nesse modo aqui. Dragon Ball Kakarot, por exemplo, ele consegue trabalhar isso muito bem, apesar de ainda assim ter alguns probleminhas quando você está enfrentando vários inimigos. Os personagens clássicos foram ainda mais enfraquecidos, principalmente o Naruto, que ele leva uma eternidade para fazer o Rasengan. O Sasuke, ele se encontra na mesma situação com seus combos clássicos, todos mortos, tornando o personagem muito lento. Esses personagens, por exemplo, no Storm Generations, eram muito bons de jogar e acabaram sendo prejudicados. Pô, CyberConnect, aí você me quebra, velho. Os tipos de combates me conquistaram bastante. A CyberConnect deveria ter melhorado esse sistema e aplicado nos futuros jogos da franquia, porque ele realmente é muito bom. Ele funciona. Seria interessante poder usar todos juntos. Esse controle maior sobre os suportes dá um gás excelente para a dinâmica nas batalhas e permite a gente escolher os personagens bem estrategicamente, fazer diversas combinações. Fora isso, os despertares dos personagens gigantes melhoraram muito. Naruto Storm Revolution acertou a mão e melhorou, deixando essas transformações muito mais rápidas, evitando o medo de usá-las em combate. O Jutsu em equipe foi um gás absurdo que esse jogo teve também, e segue tendo aquela grandeza que tem desde os Ultimates Ninjas do PlayStation 2. Isso é supimpeira. E ainda continuando a prática do Storm 3, você finalizando o inimigo com Jutsu tem o famoso discurso no Jutsu. E seria legal se esses discursos fossem em cutscene do jogo, ao invés de uma imagem estática. Um jogo de anime com uma história original é um ponto extremamente positivo, pois traz novidade e curiosidade. Isso pra mim sempre vai ser um ponto positivo. E falta isso, falta esse capricho para as histórias originais em jogos de anime ficarem boas. A trilha sonora de Storm Evolution continua na mesma pegada, excelente, agora com a adição de novas trilhas. Só ressaltando aqui a trilha sonora do menu, que ela é muito nostálgica, ela é muito boa. Além disso, vale ressaltar os efeitos sonoros que estão muito bons, principalmente os de explosões nos Ultimates. Rapaz, o trabalho de áudio aqui foi supimpeira. Naruto Ultimate Ninja Storm Evolution foi um jogo que me prendeu bastante nos seus estilos de combate. Realmente, quem gosta de fazer combo, esse jogo é um prato cheio. E pra mim, o tipo Impulso continua ainda assim sendo o melhor sistema de combate e é o melhor tipo de combate da franquia inteira. Ele funciona muito bem, ele é muito divertido, dinâmico, você consegue ter o controle dos personagens. Pra mim, esse daí é um grande ponto positivo desse título. E você ainda encontra o jogo por 50, 20 reais aí na Steam. E não se esqueça de deixar esse like supimpeira, se inscrever no canal que ajuda a gente demais. E se você quiser continuar essa jornada, confira a minha série de análise da franquia Storm. Não perca a minha análise supimpeira de Ultimate Spider-Man também, que é um jogo clássico do PlayStation 2.